gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Horas 43 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Em 24 horas, Amazonas registra 3.079 novos casos de Covid. Manaus começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos nesta segunda-feira. Matrículas para novos alunos da rede pública em todas as modalidades de ensino iniciam nesta segunda-feira. Brasil registra 23 milhões de casos de Covid e 621 mil mortes. Lira diz que Câmara fez sua parte para frear a alta dos combustíveis e critica governadores e Senado. Estudo alerta para altos níveis de depressão entre trabalhadores de saúde da América Latina. Seul diz que Coreia do Norte fez mais um disparo de projétil não identificado no mar do Japão. Tempestade de inverno no leste dos Estados Unidos causa quedas de energia e cancelamento de voos. Peçoleiro executa homem em armazém de reciclagem na comunidade da Sharp. Homem é executado com tiros na cabeça no ramal da Praia Dourada. Outro foi encontrado com sinais de tortura no Tarumã. Na Compensa, homem é morto com tiros na cabeça no beco Rui Barbosa. Traficantes fortemente armados enfrentam a Rocan e 4 acabam mortos na colônia Terra Nova. 73 anos no ar. O Jornal da Manhã está começando. 5 horas e 45 minutos. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarém. Boiola em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Axinim, no distrito de Borba. E maripafm.com em São Sebastião do Uatumã. 5 horas e 46 minutos. Previsão do tempo. O Daily Time diz que o meio-dia solar hoje será às 12 horas e 10 minutos e o dia terá a duração de 12 horas, 16 minutos e 41 segundos. O Climatempo fala que é de 83% a probabilidade de chover 25 milímetros com temperatura máxima de 31 graus. O dia amanhece com 25 graus e 91% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 17 de janeiro. Faltam 348 dias para terminar 2022. É dia de Santo Antão. Esta edição 26.539 do Jornal da Manhã. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. O que conta a história? 1819, Simão Bolívar proclama a República da Colômbia. Era tirada a primeira fotografia no Brasil em 1840. 1909, fundado a primeira instituição de ensino superior do Brasil, denominada Escola Universitária
A Escola Universitária Livre de Manaus, conhecida nos dias atuais como UFAM. Morre em 1920 o abolicionista e diplomata Joaquim Nabuco. 1930, o Uruguai se tornou o primeiro campeão mundial de futebol ao vencer a Argentina por 4-2 no Estádio Centenário, em Montevidéu. 5h48 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, nosso sonoplasta Hernandes Sampaio. E 15 pessoas ficaram presas em um brinquedo dentro de um parque de diversões em Manaus após uma falha. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate na noite deste domingo no Mirage Park, na Avenida Mário Ipiranga. O caso ocorreu por volta das 20 horas. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas estavam na montanha-russa quando a máquina travou. Não há informações sobre a causa da pane. Ainda conforme os bombeiros, uma pessoa desmaiou e precisou ser socorrida para o Hospital 28 de Agosto. Entre a noite de sábado e a madrugada de ontem, a Central Integrada de Fiscalização realizou fiscalizações em 16 estabelecimentos. Conforme o balanço, 8 festas foram encerradas e 5 estabelecimentos interditados por irregularidade. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, SSP. O estabelecimento Encontro Resenhas Samba da Gente, na Avenida Carvalho Leal, teve as atividades encerradas e foi interditado por ausência de alvará de funcionamento, não possui licença ambiental para uso de equipamento sonoro e ainda por venda de ingressos. No bairro de Educandos, os estabelecimentos Ilha Gelada, Amazon, Barra Todo Dia e Mirante do Amarelinho tiveram as atividades encerradas e foram interditados por ausência de alvará de funcionamento. A casa de shows Augusta House, no bairro Dom Pedro, foi interditada por venda de ingressos, não possuir alvará de funcionamento e licença ambiental para equipamentos de som. Na Avenida do Turismo, bairro do Tarumã, a Casa de Forró João de Barro teve as atividades encerradas por descumprir o decreto. Conforme o decreto do governo do Amazonas, está suspensa a realização de eventos de qualquer natureza com venda de ingressos. De volta das férias, eu converso com o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Alberto. Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a equipe, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, preste atenção no serviço, por favor. E Peregrini, tivemos aí um final de semana bastante violento, daqui a pouco você vai contar tudo, mas o que chama a atenção nesse instante, Peregrini, é uma família sendo mantida refém. Uma senhora que já foi identificada como Rosana de Almeida Fonseca, criança de 7 e 8 anos, mantidos refém dentro de casa pelo marido dela, no mutirão, Peregrini. E a polícia está no local, a energia elétrica foi cortada e tem outra informação, Peregrini. Cinco horas e 51 minutos em Manaus. Problemas aí com o contato telefônico com Alberto Peregrini. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação divulga 54 vagas de emprego para esta segunda-feira. Entre as oportunidades, há vagas para mecânico de motores diesel, encarregado de loja, auxiliar de bar e chapeiro. Para a pessoa com deficiência PCD, há vagas de operador de vendas, auxiliar de loja, motorista e auxiliar administrativo. Os interessados em concorrer a uma das vagas podem acessar o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga que pretendem concorrer. Hoje o Cine Manaus oferta 183 vagas de emprego. Entre as oportunidades tem para projetista de imóveis planejados, motorista de caminhão, auxiliar de estoque e promotor de merchandising. Para a PCD tem vagas de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, promotor de vendas e auxiliar de produção. Para concorrer às vagas, o candidato precisa validar a carteira digital e previdência social
no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site gov.br/trabalho. Agora sim, vamos retomar o contato com Alberto Pellegrini. Pellegrini? Muito bem. Bom dia, Paulo. Bom dia mais uma vez, Pellegrini. E temos em desdobramento aí o caso desse homem que mantém a família refém dentro de casa no bairro do Mutirão. Há uma informação nova, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, nós estamos a caminho, estamos a aproximadamente 1 quilômetro do local do acidente, aqui nos diz aqui o localizador, Paulo Guerra, já mais informações do local onde essa família está sendo refém, Paulo. Pois é, a dona Rosana de Almeida Fonseca é mantida refém pelo marido, crianças de 7 e 8 anos. Eles tiveram uma discussão, ela chamou a polícia, ele se aborreceu e fez toda a família de refém. A energia elétrica foi cortada agora pela madrugada e, claro, muitas viaturas da polícia no local e, inclusive, há uma negociação com o homem que está irredutível dentro de casa, Pellegrini. Pois é, Paulo, quem está comandando essas negociações, né, os policiais da Rocan e outros homens também aí do policiamento especializado que tem experiência nesse tipo de ocorrência, né, Paulo? Todo cuidado está sendo feito, tudo está sendo feito para que não haja feridos, né? Para que o homem não venha ferir a família, já que ele ameaçou de morte, inclusive, todos os parentes, né, mulher e filhos que estão dentro da casa nesse momento. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer do local informações. Vamos acompanhar o desdobramento desse caso. E Pellegrini, traficantes fortemente armados, resolveram enfrentar Rocão. O que aconteceu, Alberto Pellegrini? Paulo Guerra, a polícia foi acionada dizendo que, né, a denúncia dizia, Paulo, que lá no bairro Colônia Santo Antônio havia uma movimentação muito intensa naquele momento por venda de droga, Paulo Guerra, e também homens estariam armados no local. A Rocan foi até o local. Ao chegar ao local foi recebida a bala, foi recebida no tiro. A Rocan revidou, Paulo Guerra, e o resultado foram 4 bandidos mortos nessa situação, Paulo. Os corpos estão no IML já, Pellegrini? Já, Paulo Guerra, já chegaram no Instituto Médico Legal. Antes, porém, passaram pelo SPA do Galileia, foram levados pelos próprios policiais, mas, né, não demorou muito e os 4 foram evoluindo o seu estado a óbito. O Pellegrini vai voltar daqui a pouco, ele vai estar acompanhando nesse instante o desdobramento desse caso que o homem mantém a família como refém, lá no Mutirão, e vai trazer informações atualizadas. Bom trabalho para você e um bom retorno, Pellegrini. Obrigado, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações. Rapaz, Paulo, passando aqui na rua José Romão, posto de gasolina, bebedeira, som alto, garrafas em cima do carro. Rapaz, o negócio tá bom por aqui, Paulo Guerra. Esse bom é entre aspas, né? A gente está noticiando aqui, é mais uma infração aí da lei, né, Paulo Guerra? Não pode esse tipo de situação. Tem dúvida alguma, mas em plena Getúlio Vargas agora pela madrugada, Pellegrini, um bar funcionando aí com muita gente, muitos carros parados, o pessoal se embebedando já na madrugada de segunda-feira. Eu vou te contar, é muito pique Max Teixeira e muito dinheiro na Max Teixeira, nem se fala, não é, Pellegrini? Sim, Paulo Guerra, as principais vias, Max Teixeira, aí no centro também, aqui a José Romão é uma via principal também, o pessoal aproveita para lavar o bucho, para encher a cara, Paulo Guerra, não tem essa de horário não, já estão todo mundo indo pro trabalho e alguns, né, aquele tá enchendo a cara, Paulo. Vamos acompanhar também essa situação aqui na Lobo da Almada, né, Pellegrini? Música a todo volume aqui, todos os dias. Eu vou te contar, é muita festa, é muita gente com dinheiro, gastando dinheiro nos prostíbulos da cidade. Sem dúvida nenhuma, né, Paulo Guerra, né? Esse serviço essencial que é prestado aí no centro da cidade e não é diferente nos bairros também, sabe, Paulo? Tem aí esses prostíbulos aí bem na área central da cidade e nos bairros também as operárias do amor oferecem seus serviços e mostram, né, a mercadoria para quem estiver passando durante a madrugada aí, Paulo Guerra. Tem para todo tipo de preferência, tem com gogó e tem sem gogó. Pois é, Pellegrini, e os bares funcionando, elas ficam ali ouvindo junto com seus parceiros e choram, não é, Pellegrini? Ficam apaixonadas ouvindo as músicas que são rodadas durante a madrugada nesses bares? Sem dúvida nenhuma, Paulo, mas lembro de quando eras mais nova, né? Quando o faturamento era melhor. Aí, quando toca uma música, tipo assim, da década de 80, aí, meu tempo, aí começa a dançar. Naquele tempo, a clientela, né, de acordo com a idade, é bem maior. Mas Dominique não roda não é, Pellegrini? Não, Paulo. Dominique, essa daí é mais para relembrar os tempos
de vovó. As meninas gostam mais de Genival Santos e por aí vai. Até daqui a pouco. Pode até aquela, né? Que eu não sou brinquedo pra você brincar. Essa daí, meu amigo, não tem uma que não fique chorando. É contigo. 5h58 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes. Açaí no Porto da Feira em Codajás. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutamba. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Nhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba. E comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. 5h59, tempo instável, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h02 em Manaus. Estamos acompanhando o caso desse homem que mantém a família refém lá no mutirão. E as últimas informações dão conta de que ele montou uma barricada dentro de casa para manter a família refém e, naturalmente, para evitar a entrada da polícia. O homem foi identificado como Isaac. Daqui a pouco o Alberto Pellegrini vai estar no local e vai trazer mais informações. E ontem, tendo à frente o secretário Sabá Reis, foi realizado o transbordo de 700 toneladas de resíduos retirados dos rios e igarapés de Manaus nos últimos 30 dias. O material foi recolhido das orlas pelas equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, e transportado do Porto Trairi, no bairro de Santo Antônio, até o aterro sanitário municipal, no quilômetro 19 da M010. As equipes que atuam na limpeza fluvial utilizam redes, balsas e rebocadores, tirando todo o lixo descartado de forma irregular nos rios e igarapés. Após a retirada dos resíduos sólidos dos rios, o material é acomodado em balsas e encaminhado ao aterro sanitário para o descarregamento. No local, os resíduos são compactados e aterrados. A modalidade de limpeza dos igarapés e orla da cidade retirou, em média, 35 toneladas por dia de lixo ao longo de 2021. Grande parte é de garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos que poderiam ser reciclados. O Instituto de Pesos e Medidas realiza nesta segunda-feira às 10:30 da manhã em sua sede no Distrito Industrial 1 a inauguração do Memorial IPEM Francisco Ferreira Negrão, com visitação ao laboratório de pré-medidos. O memorial permitirá a revisitação no tempo e espaço da história da instituição, contada por meio de painéis ilustrativos, vídeos e equipamentos utilizados na área de metrologia há cerca de 40 anos no país. O espaço contará ainda com biblioteca, galeria de fotos com registro do início das atividades realizadas pelo órgão até o momento atual, documentos e legislações e cartilhas que versam sobre a atividade delegada no estado. O Jornal da Manhã traz informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guilherme. Por falta de segurança, moradores da M070 fecharam a estrada pedindo providência por parte das autoridades. O fato aconteceu no último sábado, onde por volta das 16 horas, a estrada foi totalmente fechada, impedindo o tráfego de veículos dos dois lados da via. O fechamento da estrada foi uma forma de manifestação e protesto por falta de policiamento e segurança às pessoas que residem ao longo da rodovia. Segundo a senhora Jaqueline, moradora do quilômetro 62, os roubos e assaltos são constantes e as ameaças e bandidos intimidam ainda mais os moradores. Dona Jaqueline disse que está se tornando impossível viver em paz em sua casa, já que os ladrões levam de tudo, desde animais domésticos a motocicletas e até cachorro de estimação. Disse ainda que nunca imaginou que suas panelas de alumínio um dia teriam tanto valor a ponto de serem roubadas de sua casa. Bem, Paulo, essa falta de segurança não está somente da estrada. Na comunidade Bela Vista, não é diferente. Roubos e assaltos viraram manias na comunidade.
sem policiamento, esses desocupados aproveitam para fazer suas travessuras e deixar em pânico os moradores das comunidades. Aqui no residencial Manacapuru, que é mais próximo da cidade, os moradores também pedem mais segurança, pois assim como na estrada e nas comunidades rurais, esses meliantes fazem a festa e não se importam com as denúncias. Conversamos com o comando da polícia, que diz ter sempre viaturas fazendo ronda em todo o perímetro ao redor da cidade e também nas comunidades. Porém, por ser uma situação pontual, fica difícil combater esse tipo de crime, mas que a polícia está sempre atenta a essas situações. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Famílias atendidas pelo CRAS participam de atividades do Janeiro Branco que começam na manhã de hoje em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. O Janeiro Branco é uma campanha mundial criada em 2014 com o objetivo de chamar a atenção para as questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e instituições. Neste ano, os organizadores do movimento fazem um alerta. Em tempos de prolongada pandemia, de crises sanitárias, sociais, políticas, ecológicas e econômicas em escala global, o mundo pede saúde mental. Aqui em Iranduba, o Janeiro Branco vai priorizar as famílias atendidas pelo CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, como explica a coordenadora do órgão, Socorro Sabe Coelho. O CRAS, como uma instância que atende a população nos serviços socioassistenciais, nós fizemos um cronograma de palestras informativas, esclarecedoras para trabalhar com o público-alvo do CRAS, ou seja, os nossos usuários, cumprindo todos os protocolos de saúde. A secretária de Assistência Social do município, Luana Medeiros, também destaca a importância do Janeiro Branco e afirma que todo o secretariado da Prefeitura de Iranduba vai estar envolvido na campanha, que começa às 9h da manhã de hoje na sede do CRAS. A campanha do Janeiro Branco acontece no primeiro mês do ano, a fim de aproveitarmos esse momento de reflexão, esse momento de recomeço. A Secretaria de Assistência Social também cumpre seu papel social de estarmos juntos e assim podermos conscientizar a população quanto à saúde mental e o bem-estar emocional. As atividades do Janeiro Branco aqui no município vão até o dia 27 deste mês. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. Nesta segunda-feira, inicia as inscrições para as matrículas de novos alunos que vão ingressar na rede pública em todas as modalidades de ensino. O período segue até esta terça-feira e o procedimento pode ser realizado no site matriculas.am.gov.br ou em qualquer escola da rede pública estadual ou municipal de ensino. Os novos alunos são aqueles que estão indo pela primeira vez para a rede pública de ensino, ou seja, eram estudantes da rede particular, federal, de outro estado ou de rede municipal do interior. Para confirmar a matrícula na rede solicitada, na escola solicitada, será dado o prazo de 3 dias úteis, a contar da data em que foi realizada a reserva de vaga para a apresentação da documentação de maneira presencial. Os documentos solicitados para a matrícula são: comprovante de escolaridade original, guia de transferência, no caso o candidato venha de rede particular federal ou de outro estado ou da rede municipal do interior do estado, histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias, certidão de nascimento original e cópia, CPF e RG do responsável pelo aluno menor de 18 anos, comprovante de residência, cópia do último mês que anteceder a matrícula, cartão de vacinação e 2 fotos 3x4 recentes do aluno e documento de identificação com foto do responsável pela matrícula. E hoje também começa a matrícula para novos alunos da Educação de Jovens e Adultos, UEJA. As inscrições são realizadas no site matriculas.am.gov.br ou em qualquer escola da rede estadual de ensino. Para realizar a matrícula na EJA, é requisito que o candidato tenha a idade mínima de 15 anos para primeiro e segundo segmentos, que
que vai do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, e de 18 anos completos para o 3º segmento, que equivale ao ensino médio. A 18ª Vara Civil de Brasília indeferiu todos os pedidos de Maíra Isabel Correia Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, na ação em que ela pedia a indenização do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Maíra Pinheiro ainda foi condenada a pagar R$10 mil, 10% do valor da causa, em honorários advocatícios e custas processuais. Maíra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, alegou à Justiça que o senador marcou sua atuação na liderança da CPI da Covid-19 com demonstração de misoginia. Além disso, ela afirmou que Omar Aziz ofendeu publicamente sua dignidade, honra e conceito profissional. Na quarta-feira, a juíza Tatiana Dias da Silva Medina expediu a sentença em que rejeitou os pedidos de Maíra Pinheiro para que Omar Aziz fosse condenado a pagar R$100 mil em reparação por danos morais. A 18ª Vara Civil de Brasília já tinha negado o pedido de liminar da secretária no mesmo processo para que o senador fosse proibido de se referir a ela de forma desrespeitosa. Após o aumento de casos de Covid no Amazonas, a Moto Honda anunciou a redução da jornada de trabalho a um turno nas suas linhas de produção de motocicletas aqui no Polo Industrial de Manaus. A decisão foi divulgada por meio de uma nota na tarde da última sexta-feira. A decisão é temporária e será mantida entre 17, no caso de hoje, até o dia 28 de janeiro. E de acordo com a empresa, setores com a linha de produção que não podem ser realizadas em home office, será mantido um contingente mínimo de colaboradores para atender aos protocolos de saúde. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, determinou que servidores com 60 anos ou mais, além daqueles que possuem comorbidades, voltem ao teletrabalho. Inicialmente, a medida vale por 15 dias. Segundo o prefeito, a situação vivida em Manaus demanda emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, a fim de evitar a disseminação da doença na cidade. Com o objetivo de prevenir a disseminação da Covid-19, a Superintendência Estadual de Habitação, SUAB, passará a partir de hoje a atender o público de forma presencial, exclusivamente por meio de agendamento. De acordo com a SUAB, a medida visa evitar aglomerações na sede do órgão, resguardando servidores, beneficiários e mutuários. O site para ter acesso ao protocolo virtual e emissão de boletos é o www.suab.am.gov.br e o atendimento acontece de 8 da manhã até as 2 da tarde. Em Itacoatiara, cidade metropolitana de Manaus, a Secretaria de Saúde do município realizou mutirão para a testagem da Covid-19. O número de pessoas infectadas com a doença vem aumentando a cada dia. A reportagem é de Manuel Cruz. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Neste sábado e domingo, a Unidade Básica de Saúde José Resque Macluf atendeu a população com teste rápido para a Covid-19. Centenas de pessoas foram atendidas durante os 2 dias. O número de pessoas infectadas pelo vírus da Covid vem aumentando aqui no município. O último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, nas últimas 24 horas, 91 casos foram confirmados. 9 pessoas estão internadas no Hospital José Mendes, recebendo o tratamento. Desde o início da pandemia, 317 pessoas perderam a vida para a doença aqui em Itacoatiara. Este ano, uma morte foi registrada. Uma mulher de 90 anos de idade. Ela foi vítima de um AVC e depois contraiu o vírus da Covid. A Secretaria de Saúde do município intensifica a campanha de vacinação. Já foram vacinados 128.713 pessoas. Com a primeira dose, 68.356. 49.168 com a segunda dose. Dose de reforço, 8.559. A cobertura completa é de 66% da população. Muita gente ainda precisa ser vacinada. Eu volto com você, Paulo. 6h15 em Manaus. O Jornal da Manhã está acompanhando o desdobramento desse caso em que um homem mantém uma família refém lá no mutirão. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra. Nós já estamos aqui na Rua 15, no bairro do Mutirão,
acompanhando toda essa situação, Paulo Guerra. Ele continua com a família refém e, segundo as informações que nós já obtivemos por aqui, Paulo Guerra, camarada não é gente boa não, sabe, Paulo? Daquele que não é boa bisca, não. Já tem várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio, é o que se diz por aqui, Paulo. Ele já esteve preso, já participou de rebeliões e hoje ele está com a família, fazendo a própria família refém. São 1, 2, 3, 4, 5 viaturas da polícia aqui no local nesse momento, Paulo Guerra, Paulo da Rua 15, do Mutirão, onde também tem um grande número de colegas aqui da imprensa, os vizinhos também, todo mundo na rua, todo mundo acompanhando todo o desdobramento dessa situação. A vizinhança toda aqui na rua. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia. Aí, bom dia para a difusora, bom dia aí para você, Paulo Guerra. Continuamos acompanhando. A apreensão aqui na frente da casa é grande, tem homens também do policiamento especializado, homens de preto, atiradores de elite e muita negociação nesse momento. Paulo, a polícia já isolou a área aqui da Rua 15, no bairro do Mutirão, Paulo Guerra. O Jornal da Manhã vai continuar acompanhando o desdobramento desse caso em que um homem mantém a família como refém. O Amazonas já aplicou 5.661.474 doses de vacina contra a Covid-19. De acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, PNI, até este domingo foram realizadas 2.786.388 aplicações de primeira dose. De segunda dose foram feitas 2.275.824 aplicações e a dose de reforço foi aplicada em 56.899 amazonenses. Ainda conforme o PNI, a primeira dose de reforço foi aplicada em 542.393 pessoas e 70 receberam a segunda dose de reforço. Neste domingo, o Amazonas registrou 3.079 novos casos de Covid-19 e uma morte por complicação da doença. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o total de infecções pelo coronavírus chegou a 449.759. Já o número de mortes alcançou a marca de 13.857 desde o começo da pandemia. Saltou para 16.127 a quantidade de pessoas com diagnóstico de Covid-19, acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde. Em Manaus, há 306 pacientes internados e no interior há outros 44. A nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas, que agora contempla as crianças de 5 a 11 anos, começa hoje. O primeiro grupo a ser vacinado é o de crianças com comorbidades e deficiências permanentes, conforme determinação do Ministério da Saúde. A abertura oficial da campanha será às 9 da manhã no Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, e vai contar com a presença do governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida. A meta, de acordo com a prefeitura, é vacinar 90% da população de 5 a 11 anos, estimada em 260.721 crianças. 6h19 em Manaus. A seguir, pistoleiro executa homem em armazém de reciclagem na comunidade da Sharp. Homem executado com tiros na cabeça no ramal da Praia Dourada. Outro foi encontrado com sinais de tortura na área do Tarumã. Na Compensa, homem é morto com tiros na cabeça no beco Rui Barbosa. Traficantes fortemente armados enfrentam a Rocan e 4 acabam mortos na colônia Terra Nova. Após o intervalo comercial, essas e outras notícias em detalhes. 93,5 Fiemachete. Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h22 em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, um vasto material no final de semana. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, movimentação intensa na noite de sábado para domingo. Uma pessoa deu entrada vítima de uma tijolada na cabeça, um homem deu entrada também vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e um dolorido rabo de arraia.
no pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, rapaz, o negócio não prestou não. 3 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, isso de sábado para domingo. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a golpe de um remo que enfeitava a sala. Já havia um remo com um desenho, um remo pintado, bonito. Esse remo foi arrancado da parede e acertaram esse homem de 23 anos de idade que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de golpe de remo na cabeça. Com a barriga ensanguentada, com o corpo todo banhado em sangue. Raimundo de Souza, 29 anos de idade, dava entrada naquela unidade de saúde, vítima de facadas pelo corpo. Segundo as primeiras informações, ele recebeu essas facadas após Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã se envolver em uma briga no bairro Santa Inês. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora do obituário do dia. Quem partiu desta para pior? Quem partiu desta para pior em destaque agora no Instituto Médico Legal. E vamos aos registros que não foram poucos. Um assassinato misterioso aconteceu no bairro do Tarumã. Um homem até o momento não identificado foi encontrado sem vida, com a cabeça crivada de balas. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área lá do bairro do Tarumã. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros esteve com uma equipe no local do crime, bem como os profissionais da perícia e do Instituto Médico Legal. No ramal da Praia Dourada, um homem desconhecido foi encontrado por populares já sem vida. Ele levou o Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã vários tiros espalhados pelo corpo. Uns pegou na cabeça, outros atingiram as costas da vítima, que ficou com várias perfurações pelo corpo e foi levado à sede do Instituto Médico Legal. No ramal da Praia Dourada, um corpo de um homem desovado, até o presente momento desconhecido, foi encontrado por populares. A polícia está investigando o caso. Não há sinais de perfurações no corpo da vítima. Sabe-se apenas que o corpo foi jogado lá no local e já estava sem vida. O empresário dono de um bar, Raniel Henrique, foi assassinado a tiros em um bar lá no conjunto Nova Cidade. A polícia também já está investigando o caso. Um homem conhecido apenas como Wallace foi assassinado a bala, foi morto a tiros. O crime aconteceu no Beco Rui Barbosa, lá no perigosíssimo bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal esteve presente com uma equipe, bem como uma equipe também da Perícia Técnica Científica, estiveram no local. Ele morreu afogado. Rociclei dos Santos, de 31 anos, foi nadar, foi banhar lá no Lago de Santo Antônio, no município de Iranduba, e acabou conhecendo a morte. Antes de morrer, era tibum pra cá, era tibum pra lá. Ele estava animado a modo, estava jogando água no outro, até que deu um mergulho, e esse mergulho foi mortal. Ele acabou perdendo a vida por afogamento lá no município de Iranduba. Agressão física na comunidade Graviola, área rural de Manaus. A vítima foi o Ellison Araújo, que morreu vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele acabou morrendo na hora em que levou a peia. Tiros pelo corpo. A vítima foi Braulio da Silva, de 44 anos de idade. Esse crime aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na comunidade da Sharp, mais precisamente ali na área do ramal da Multibras. Esse homem estava com o corpo todo crivado de balas e a polícia
acredita sim, Paulo Guerra, que ele foi morto e foi jogado lá no local do crime. Confronto entre policiais e bandidos acabou em morte lá no bairro Colônia Santo Antônio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Rocan foi acionada para chegar lá no bairro Colônia Santo Antônio. Naquela área, Paulo Guerra, estava havendo uma grande movimentação com bandidos que estavam vendendo droga. Os bandidos estavam passando entorpecente. As equipes da Rocan, das viaturas 7931, 8151 e 8991, em patrulhamento pela zona norte da cidade, receberam denúncia anônima de que vários elementos estavam comercializando entorpecente e em posse de diversas armas de fogo lá no local. Daí em diante, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a Rocan rapidamente se deslocou até o local e quando chegou em direção aos bandidos, foi recebida a bala. A polícia, a Rocan, revidou a injusta agressão e alvejou os bandidos. Eles foram levados ainda ao pronto-socorro, à unidade de saúde do Hospital Galileia. E os 4, após dar entrada, não resistiram aos experimentos. E morreram na bala, morreram no tiro, morreram em confronto com a polícia. Esses aí pediram para morrer, esses aí pediram para passar dessa para pior ao atirarem nas viaturas da Rocan. Que são homens preparados para estas e outras ocasiões. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o pássaro da morte mais uma vez sobrevoou a cidade. O pássaro da morte agora montou seu puleiro lá no bairro Colônia Santo Antônio. Paulo Guerra, deixa eu agradecer ao mototaxista aqui, o Souza, que deixou usar o pátio dele aqui, né? De onde é? Carro da Santa do Chico. Pronto, carro do seu Chico aqui, da turma toda, e deixaram eu fazer do pátio o estúdio. Mas, Paulo Guerra, nós continuamos aqui na rua 15, no bairro do Mutirão. Pelegrini. Estamos acompanhando. Oi, Paulo. Pelegrini, o homem que está aí mantendo a família como refém é o Isaac de Souza Martins, ele tem 37 anos, é isso? É, Paulo, é o Isaac de Souza Martins, 37 anos. Eu ia te dizer também, Paulo Guerra, que é um elemento já conhecido pela polícia, com várias passagens pela polícia, por agressão física a mulheres, por roubo e também por homicídio. Ele é ex-presidiário, participou inclusive daquela última rebelião que houve aqui em Manaus, que teve grande repercussão em todo o Brasil. Ele aparece em um daqueles vídeos perfurando o olho de um outro presidiário. É um homem da mais alta periculosidade e a polícia teme que ele possa fazer algo contra a própria família. E lá, junto com ele, ele está fazendo de refém a mulher, a esposa, né? Nós já trouxemos o nome dela aqui, a Rosa, e também uma menina de 7 anos de idade e um garoto de 8 anos de idade estão refém dele nesse momento, aqui na rua 15, no bairro do Mutirão. Nós voltamos a afirmar, Paulo Guerra, que o CPE, a Rocan, todo o CPE com batalhão de choque, com batalhão Rocan, com todo o policiamento especializado, está aqui no Mutirão nesse momento. O especializado que tem o comando do Coronel Klinger está aqui também, todo mundo aqui, Paulo Guerra, fazendo cercando aqui a área, enquanto os negociadores estão conversando com o Isaac nesse momento. Repito, um elemento ex-presidiário da mais alta periculosidade, Paulo Guerra, está fazendo a família refém aqui nesse momento. Essa situação, Paulo, vem se arrastando aí desde as 11 horas e 30 minutos, ou seja, 23 horas e 30 minutos, era a noite de ontem, quando começou toda essa situação que vem se arrastando
até o presente momento. Muita polícia por aqui, pessoal da imprensa também fazendo as coberturas, Paulo Guerra, e daqui a pouco, a qualquer momento, com qualquer novidade, nós vamos voltar aqui do local. Paulo Guerra. É como disse o Peregrino, esse homem, esse Isaac de Souza Martins, de 37 anos, ele é um ex-presidiário com passagens por homicídio e violência doméstica e também participou do massacre lá do Compage. Daqui a pouco mais informações do local, o Jornal da Manhã está lá com o Alberto Peregrini acompanhando o desdobramento desse caso que começou por volta das 23h50, quando o Isaac, após uma briga com a mulher, ela chamou a polícia e ele resolveu mantê-la como refém ao lado dos filhos de 7 e de 8 anos de idade. Ela foi identificada como Rosana de Almeida Fonseca. 6h34 em Manaus, após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h38 em Manaus. Esportes. A FIFA anuncia nesta segunda-feira o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2020-2021. Lewandowski, Messi e Salah são os finalistas da vez do The Best, que terá cerimônia sem presença de público em Zurique, na Suíça. Entre as mulheres, na festa de premiação do FIFA The Best, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, concorre na condição de favorita com a colega de time de seleção Jennifer Hermoso e com a australiana Samantha Kerr, do Chelsea. A Copa do Brasil de 2022 terá seu pontapé simbólico nesta segunda-feira, quando a CBF sorteia, a partir das 13 horas, pelo horário de Brasília, no Rio de Janeiro, os confrontos da primeira fase. São 80 times divididos em 8 potes com 10 cada, de acordo com o ranking nacional de clubes mais recente. O torneio começa em 23 de fevereiro e tem a final prevista para 19 de outubro. Apenas o campeão possui vaga direta para a Libertadores. O novo técnico do Atlético Mineiro desembarcou em Belo Horizonte neste domingo para assumir o comando da equipe. Antônio Mohamed, o El Turco, como gosta de ser chamado, disse que está animado para o primeiro desafio no futebol brasileiro. E vamos saber como é que está o esporte lá na Princesinha dos Solimões, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O Princesa dos Solimões apresentou neste sábado passado o seu elenco de jogadores que vão disputar o Campeonato Amazonense 2022. O evento se deu no Complexo Esportivo do Biribiri e contou com a presença de várias autoridades, torcedores e simpatizantes do Tubarão do Norte. Rafael Madi, diretor técnico do time, disse essa será a primeira mordida do Tubarão e que, mesmo respeitando os adversários, o Princesa fará uma grande apresentação durante o certame. Estamos preparados, estamos desde o dia 19 de novembro de 2021 treinando, buscando entrosamento técnico e físico. O mestre Lana tem se dedicado muito nessa formação do Princesa. Eu estou muito confiante, o grupo está unido, está fechado. Eu acredito muito numa boa campanha, respeitando todos os adversários. A gente sabe do investimento que está sendo feito, mas a gente também tem consciência da nossa qualidade e do trabalho que está sendo realizado aqui em Manacapuru. A Derbaulana, que está de volta como treinador, também está confiante. A gente teve que refazer todo o trabalho que foi feito, né? Do ano passado, alguns jogadores saíram e a gente procurou cobrir essas necessidades desse ano. Estamos satisfeitos com o que o Princesa está oferecendo, uma organização perfeita para um time profissional. Nós não temos muita coisa, mas temos básico, né? Eu acredito muito no Princesa desse ano. O prefeito Beto Ângelo, que se fez presente no evento, colocou o poder executivo à disposição de apoio ao time e disse que o Princesa dos Solimões é o maior representante do futebol no interior do estado e que durante seu mandato todo apoio será dado para o esporte manacapuruense. Paulo Guerra. Os jogos de ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bahia 1, Mirassol 5. Botafogo 1, Resende 1. Nos pênaltis ficou 5-4 para o Botafogo. O Novo Horizontino perdeu para o América Mineiro
América 5, Novo Horizontino 2. Fluminense 1, Santos 2. E os jogos de hoje pela Copinha? Às 15 horas, pelo horário de Brasília, jogam Desportivo Brasil e Cruzeiro. E às 20 horas, 3 jogos: São Paulo e Vasco, Internacional e Palmeiras, Oeste e Canaã. 6 horas e 42 minutos em Manaus. A seguir, Brasil registra 23 milhões de casos de Covid e 621 mil mortes. Lira diz que a Câmara fez sua parte para frear a alta dos combustíveis e critica governadores e Senado. Estudo alerta para altos níveis de depressão entre trabalhadores de saúde da América Latina. Tempestade de inverno no leste dos Estados Unidos causa quedas de energia e cancelamento de voos. Os detalhes após o intervalo comercial. 96,9. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6 horas e 45 minutos em Manaus. Últimas notícias. A atriz Françoise Forton morreu ontem aos 64 anos na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer. Ela deixa um marido e um filho. Françoise iniciou a carreira de atriz na novela A Última Valsa da TV Globo em 1969. O número de mortes por Covid-19 no Brasil subiu para 621.045. Em 24 horas foram registradas 74 mortes. Já o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 23.657.000. Em 24 horas foram confirmados pelas autoridades sanitárias 24.934 novos casos. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite de ontem. O balanço é produzido a partir de informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde. Há, ao todo, 710.670 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde e 21.668.942 pacientes já se recuperaram. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, recebeu na manhã deste domingo o segundo lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. O voo com imunizantes saiu de Amsterdã, na Holanda, e as vacinas foram descarregadas no aeroporto com auxílio da Receita e da Polícia Federal. As vacinas serão agora repassadas aos estados. 79% dos brasileiros apoiam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, diz o Datafolha. Pesquisa mostra que a rejeição à imunização contra o coronavírus para essa faixa etária é de apenas 17%. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e ex-prefeito de São Paulo, afirmou não ver a menor chance da sua sigla apoiar o ex-governador Geraldo Alckmin sem partido como vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nós não vamos deixar uma pessoa do gabarito de Geraldo Alckmin se filiar sonhando com algo que possa não acontecer. Ele é muito qualificado, mas não vejo a menor chance dele ser vice do Lula pelo PSD, disse Kassab em entrevista ao Correio Brasiliense. Desde que se desfiliou do PSDB após 33 anos no partido, Alckmin negocia sua filiação com foco nas eleições de 2022. Após o chocante acidente do Capitólio em Minas Gerais, que deixou 10 pessoas mortas, as investigações têm um objetivo ainda maior do que apenas identificar culpados. Prevenir novos desastres. O turismo de aventura sem fiscalização pode ser muito perigoso. Então, municípios, estados e o governo federal já estão colocando em prática medidas e inspeções. No entanto, não há lei que obrigue os estudos de risco ou vistorias em áreas remotas onde ficam os canyons. Segundo revelou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o Serviço Geológico do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, identificou 500 áreas onde há risco. Em mensagem após oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco disse neste domingo que reza pelas vítimas das tempestades e enchentes que atingiram o Brasil nas últimas semanas. Que Deus ampare o esforço de quem está levando ajuda, declarou o pontífice ao lamentar as perdas materiais e de vidas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, fez críticas a governadores e ao Senado neste domingo e disse que
os deputados fizeram a sua parte na tentativa de frear a alta dos combustíveis. As críticas foram feitas nas redes sociais do deputado em meio a um novo reajuste dos preços da gasolina e do diesel. O anúncio da Petrobras no início da semana reacendeu a troca de acusações entre os estados e o governo federal sobre a responsabilidade pelas altas sucessivas. A Câmara tratou do projeto de lei que mitigava os efeitos dos aumentos dos combustíveis. Enviado para o Senado, virou patinho feio e genida a turma do mercado. Diziam que era intervencionista e eleitoreira. Agora, no início de um ano eleitoral, governadores como Wellington Dias à frente cobram soluções do Congresso, afirmou Lira, fazendo referência ao governador do Piauí, coordenador do Fórum Nacional de Governadores. Em resposta, o governador do Piauí afirmou que, apesar do congelamento do ICMS, a Petrobras anunciou 6 aumentos no preço dos combustíveis. Dias declarou ainda que a proposta da Câmara dos Deputados não soluciona a alta do preço. O homem que morreu após fazer reféns em uma sinagoga no Texas foi identificado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, como Malik Faisal Akram, um britânico de 46 anos. O incidente foi descrito nesse domingo pelos Estados Unidos e o Reino Unido como um ato terrorista. Os 4 reféns, entre eles um respeitado rabino local, Charlie Walker, foram libertados ilesos na noite deste sábado na pequena cidade de Collinsville, no sul dos Estados Unidos, após 10 horas de sequestro. Milhões de americanos foram afetados neste domingo por uma enorme tempestade que está atingindo com neve e gelo o leste dos Estados Unidos. A situação causou quedas de energia, transtornos nas estradas e suspensões de voos. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, até 30 centímetros de neve podem cair em uma área que se estende do Tennessee à Geórgia, a sudeste, até os estados de Vermont e Nova York, a nordeste. O órgão informou que os ventos podem alcançar velocidades de furacão sobre a costa do Atlântico. A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado no que parece ser seu 4º teste armamentista este mês, afirmaram as Forças Armadas sul-coreanas nesta segunda-feira. O Estado-Maior Conjunto de Seul disse que a Coreia do Norte disparou um projétil não identificado no Mar do Leste em referência ao Mar do Japão. A Guarda Costeira japonesa também confirmou o lançamento. A Coreia do Norte parece ter lançado um possível míssil balístico, disse um porta-voz à agência France Press, sem dar detalhes sobre sua possível trajetória. Esse seria o 4º teste de armas de Pyongyang até agora este ano. Na sexta-feira, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis táticos guiados. Também disse que testou mísseis hipersônicos em 5 e 11 de janeiro. Em resposta à série de lançamentos, os Estados Unidos impuseram na semana passada novas sanções ao país com armas nucleares, o que Pyongyang alegou ser uma provocação. A Coreia do Norte tem o legítimo direito à autodefesa, afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a KCNA. A pandemia de Covid tem contribuído para índices elevados de depressão entre profissionais de saúde da América Latina. Uma pesquisa liderada pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, mostra que os níveis de estresse psicológico e até mesmo de pensamentos suicidas também estão altos. O estudo foi feito em parceria com a Universidade do Chile e a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Entre 14,7% e 22% dos profissionais de saúde entrevistados apresentaram sintomas de depressão e até 15% confirmaram já ter tido pensamentos suicidas. Segundo a OPAS, em alguns países o atendimento psicológico só estava ao alcance de apenas 1/3 dos profissionais que precisavam do serviço. O diretor do Departamento de Saúde Mental da OPAS declarou que a pandemia aumentou o peso sobre os profissionais de saúde devido às horas de trabalho ainda mais exaustivas e dilemas éticos que tiveram impacto na saúde mental. Hansen Ennis lembrou que a pandemia ainda não acabou e por isso é essencial cuidar daqueles que cuidam de nós. Foram entrevistados mais de 14.500 médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da saúde na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Guatemala, México, Peru, Porto Rico, Venezuela e Uruguai. Agora 6h54 em Manaus. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa.
O Globo, Rio de Janeiro. 12 capitais brasileiras começam hoje a vacinar crianças contra a Covid. A Folha de São Paulo. Governo contrata empresas sem experiência em vacinas do SUS para entregar doses de crianças. O Estado de São Paulo. O brasileiro aumentou o consumo de álcool, fez menos exercício físico e ficou mais obeso na pandemia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Grandes filas marcam o primeiro dia de vacinação infantil contra a Covid no DF. Valor econômico. Laboratórios privados de São Paulo só tem teste de Covid para 7 dias. Estado de Minas. Minas Gerais, mais de 2.000 desalojados pelas chuvas em 24 horas. Jornal do Comércio no Recife. Cidades do Grande Recife dão início à vacinação contra a Covid em crianças com comorbidade. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará tem aumento de 290% nos casos de síndrome respiratória aguda grave em um mês, diz Fiocruz. Porto Alegre, 0 hora. Número 1 do tênis, número 1 do mundo no tênis, Djokovic é deportado da Austrália por não estar vacinado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.